Mulheres de Reddit. O que os homens fazem que as confunde. Que eles podem ter amigos, eles os conhecem há anos, mas não captaram mais do que informações básicas sobre eles. Recentemente descobri que um amigo meu tem uma irmã que eu nunca vi ou ouvi falar. Conheço o cara há cerca de 13 anos. Tentar impressionar as mulheres, fazendo coisas que só impressionariam outros homens. Colocar suas roupas ao lado do cesto e não no cesto. Isso porque eles estão muito limpos para a pilha suja, mas muito sujos para a gaveta limpa. Tenho 22 anos de idade e trabalho como garçonete em uma pequena cidade. Há vários homens, a maioria com mais de 70 anos, que pensam que não faz mal esfregar o braço, as costas ou quadril quando falam com você. Alguns ficaram chateados quando você simplesmente se afasta deles. Há alguns que pediram para tirar uma foto de mim, e um deles pediu meu colega de trabalho pelo meu número de telefone. Espero que daqui a 50 anos eu tenha juízo suficiente para não me atirar às pessoas jovens o suficiente para ser meu neto. Recusando-se a ir ao médico. Intencionalmente se machucam ou se colocam em situações em que há uma alta probabilidade de se machucarem. Por exemplo, olhando para baixo um lançador de foguetes aceso, revezando-se nos nares, tocando uma cerca elétrica só para ver como é ruim, etc. Meu irmão e eu encontramos um escorpião com seu ferrão preso no tapete e ele imediatamente disse: está preso. Eu vou acariciá-lo como um cão quando ele me pediu para me juntar a ele. Claro que eu disse não e ele disse: isso é o que separa os machos das fêmeas. Enquanto ele acaricia o maldito escorpião, tornou-se uma memória central. Passar mais de 40 minutos no banheiro. O que vocês estão fazendo lá dentro? Ou por telefone, ou contemplando nossa existência. Eu nunca entendi o fascínio que alguns homens têm por dirigir carros barulhentos. Sem ofensa para as pessoas que gostam de carros barulhentos, mas eu os acho um pouco irritantes. Especialmente quando estou tentando dormir ou tentando falar com alguém quando um carro barulhento passa. Porque os homens adoram a parte superior da moldura da porta. Eles sempre pulam por ela. Nós chamamos emocionais quando são igualmente emocionais, apenas sob a forma de raiva. É realmente assim. Eu, rapaz, costumava ser amigo de outro rapaz que reclamava, constantemente sobre como as mulheres são ilógicas e excessivamente emotivas. Ao contrário dos homens, este cara era uma das pessoas mais irritantes que eu já conheci. Ele fazia birras literais o tempo todo sempre que não conseguia seu intento. Ele também tinha sua coleção de controladores de videogames esmagados que ele trazia e se gabava das histórias dos acessos de raiva onde ele destruía cada um deles. Ele tinha que comprar 2 a 3 novos a cada ano porque ele continuava a destruí-los quando ficava irritado com um jogo. Muitas vezes, se o controlador de sua raiva destruidora fosse porque você não conseguiu corresponder às suas expectativas, ele gritava: olha o que você me obrigou a fazer, e depois se desligava. Raiva se estivesse online. A maioria das sessões de jogo com ele terminavam em gritarias e lamentos, mesmo quando ela entrava na casa dos 30 anos. Normalmente alguns anos se passavam de pouco contato. Ela aparecia novamente querendo se recuperar, e pensando que certamente já tinha crescido. Agora vou jogar um pouco com ele. Inevitavelmente, ele prova que ainda é a mesma pessoa que sempre foi e você corta o contato novamente. Como você simplesmente adormece, basta deitar-se e adormecer imediatamente. Sinto que todos os homens em minha vida sempre se sentem como lixo e levam de 3 a 4 cocô por dia. Eles sempre têm que ir ao banheiro. Meu pai, meu atual parceiro, meus amigos. O que há de errado com vocês? Aproveitando qualquer oportunidade para tirar coisas em algo como uma bola de basquete. Fale 5 vezes mais alto no segundo em que eles estiverem ao telefone. Chamada do gato e chamada do nome. Além disso, tratá-los significa mantê-los interessados. Eu simplesmente não entendo. Veja cada expressão de emoção como um problema a ser resolvido de forma lógica. Esta é uma questão comum e pessoalmente não consigo entender expressar minhas emoções, a menos que eu quisesse uma solução lógica. Não gosto de me queixar apenas disso. Não gosto de ter simpatia ou afirmação. Só quero resolvê-la. Portanto, como naturalmente respeito a regra de ouro de tratar os outros da maneira que você gostaria de ser tratado, eu tento resolver o problema para eles se eles o levantarem. Se eu falasse de um problema a alguém e eles simplesmente concordassem que era ruim, eu provavelmente me sentiria como qual era a razão de até mesmo dizer-lhes. Isso foi inútil através dos relacionamentos. Descobri que estranhamente as mulheres muitas vezes querem isso. Então eu suprimo o desejo de resolver o problema. Estar entediado e querer fazer coisas.
mas recusar-se a fazer qualquer coisa que você sugerir. Talvez isto seja tudo que eu não conheço. Eu digo às pessoas que não estou fazendo nada e elas são como bem. Vamos fazer algo. E tenho que explicar que nada significa que reservei tempo para fazer nada. Não gosto de planos de última hora e se algo como caminhadas ou qualquer coisa que requer muito esforço físico surgir, tenho a tendência de me retirar sem um planejamento adequado antes do tempo. Sou um homem, mas me disseram isso muito das mulheres amigas. Você tem um rádio interior no cérebro, como se instintivamente soubéssemos como nos comportar em uma ação ou esporte em equipe. Muitas vezes foi dito RS. Eu nunca pensei muito sobre isso até agora. Mas sim, cerca de 6 de nós estávamos trabalhando em um projeto de construção para ajudar um amigo. Um cara é na verdade um profissional. O resto de nós somos apenas um pouco competentes com ferramentas e ajuda. Quando os rapazes apareciam, eles nos viam colocando uma viga para posicionar ou mover algo pesado em volta e simplesmente se uniam ou pegavam ferramentas para vir ajudar. Muitas saudações e beijos, mas muito pouca conversa sobre o que estava realmente sendo feito e funcionou quase impecavelmente. Pare de ouvir no meio de uma pequena discussão e não se lembre de algo que falamos há uma hora atrás. Os homens podem fazer essa caminhada exagerada quando suas bolas grudam nas pernas e ninguém bate em um olho. Eu ajusto meu sutiã e as pessoas me olham como se eu tivesse cometido o 8º pecado mortal. Confie em mim. Os homens têm a mesma aparência quando usamos a mão para ajustar nossas bolas em público. Algumas vezes as bolas não podem ser fixadas com o bom e velho passo largo. Quando eles dizem coisas sexistas, mas ainda esperam que você namore com eles. Acho que isto se aplica mais aos incels. Mas é realmente estranho como eles querem uma garota. Mas também odeiam garotas. Eu vejo analistas de futebol falarem por várias horas todos os sábados de manhã para os programas pré-jogo, apenas para tirar uma soneca de 20 minutos no jogo. Deixa minha esposa louca. Agir interessado em namorar você num dia, significar no dia seguinte, depois voltar a se interessar por você, depois tratá-lo como um amigo, voltar a ser mal, enxaguar e repetir. Muitos caras fazem isso e eu sou como se, por favor, decidi se você só quer honestidade e gentileza, não algumas coisas mistas de jogo. Eu não tenho tempo para isso. O conceito de simpático, acho que costumava ser para mim um homem que era totalmente subserviente a uma mulher que abusava. Mas acho que agora significa apenas ser gentil com as mulheres. Fingir que não gosta das coisas. Todo cara em minha vida sempre foi inflexível contra alguma coisa. Embora obviamente goste. Meu pai sempre fingiu odiar meus gatos. Embora ele adore acariciá-los e não os moveria se eles saltassem para dormir em cima dele. Meu namorado age como se odiasse os programas de jogos e depois se senta e os joga ativamente quando eu estou fazendo isso. Por que tantos caras fingem odiar as coisas? Quando eles dão conselhos não solicitados sobre coisas como amamentação, parto, ciclos menstruais, controle de natalidade, etc. E não tem educação ou treinamento específico nessas áreas. Para ser justo, eu dificilmente aceito conselhos de mulheres que não são educadas nessas áreas. É apenas mais confuso quando os homens tentam colocar seus 2 centavos. Um cara que passava por alguns problemas matrimoniais difíceis me disse uma vez que saía com seu irmão por algumas horas no fim de semana. Seu irmão se virou para ele e disse: "Estou me divorciando." Ele disse: "Está bem." E eles não falaram sobre isso durante o resto da colocação. Ele chegou em casa e disse à esposa e ele disse que ela tinha tantas perguntas. Ele basicamente se meteu em apuros por não ter nenhuma resposta. Sua resposta: se ele quisesse que eu soubesse mais, ele me diria mais. Tenho notado que os homens tendem a pensar em si mesmos como criaturas lógicas. Nenhuma pessoa é sempre lógica. Uma personalidade com emoções complexas não funciona dessa maneira. Mas os homens continuam dizendo a si mesmos o quanto são lógicos. Será que eles têm medo de ter sentimentos? É um pecado tê-los? Por que é tão importante se ver como lógico? Por que é que sempre que somos simpáticos elogiamos os homens? Eles acham que estamos interessados neles romanticamente. E quando esclarecemos que queremos ser amigos, eles nos tratam como se fôssemos escumar e intencionalmente os conduzem. Há uma razão pela qual fiquei tão hesitante em elogiar os homens agora mal. Esteve em um relacionamento por 7 anos e durante o último ano, mais ou menos, estava se tornando óbvio que ele não estava mais muito investido. Tentei discutir sobre isso e eles não iam a lugar nenhum. Tentei até mesmo tranquilizá-lo de que se ele quisesse terminar a relação iria doer um pouco,
Mas eu não odiaria. Ela insistiu que me amava e nada estava errado. Ela acabou trapaceando. Já faz algum tempo e não há sentimentos negativos sobre isso. Mas eu sempre ficarei sem saber por que alguém se sujeitaria a outra pessoa a algo assim. Estou genuinamente curioso para saber o raciocínio. Teria-lhe medo de que eu estivesse mentindo e que realmente o odiasse? Não sei. Mas eu não odiava e nunca o odiei mesmo depois que o peguei trapaceando. Era menos ódio e mais como se o interruptor fosse ligado para a apatia. Fico um pouco perplexa ao saber que alguém tomaria o caminho mais difícil quando era tão desnecessário.